Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Marilda e no vídeo de hoje eu venho compartilhar uma novidade com vocês. Que, vocês já viram aí no título do vídeo, eu larguei meu emprego para poder dedicar a cuidar do meu filho, do meu marido, da minha casa. E uma decisão desse nível não é uma decisão fácil, né? Então eu vim compartilhar com vocês, contar como está sendo e dividir com vocês essa experiência aí que eu tenho passado. Cheguei a essa decisão, meu filho hoje eu tenho 37 anos e tenho um filho de 2 anos e 5 meses. E há muito tempo, desde quando eu estava grávida, eu vou fazer assim um contexto para explicar melhor como que foi, por que só agora, né? Eu ouvi muitas coisas, então quero compartilhar, quem sabe possa ajudar alguém de alguma forma e dividir com vocês mesmo a minha experiência. Muita gente me perguntou, mas por que agora? Agora, né? O mais difícil você já passou. Então eu quero dar um contexto de como eu cheguei, por que foi agora. Eu acho que, na verdade, tudo tem um tempo certo, né? A gente tem que se planejar. O que eu fiz, a minha decisão, eu não tô falando para ninguém fazer igual. Cada um tem uma realidade, né? Tem uma vida, um planejamento. Então, não tô falando que o que eu fiz foi certo ou errado, mas o que eu acho certo para mim nesse momento da minha vida, né? E como toda decisão, não é nada fácil. E desde quando eu tava grávida, antes mesmo, né, a gente planejando, antes mesmo de eu engravidar, planejando, a gente já conversava sobre isso. Eu falava, olha, quando eu tiver um filho, né, eu pretendo me dedicar a cuidar dele. Só que eu sou uma pessoa que eu sempre trabalhei, sempre tive minha renda, então eu sempre fui muito independente. E eu amava meu trabalho, eu amo o que eu faço. Então tudo pesava muito, porque eu estava há muito tempo trabalhando, né? Foram 16 anos, eu trabalhei 14 anos numa empresa e 2 anos na outra, mas são empresas do mesmo setor, né, no mesmo ramo. E eu amava o que eu fazia. E como a minha cidade é uma cidade pequena, eu mudei de empresa, mas os associados, os clientes eram praticamente os mesmos. Então ali eu já estava acostumada com aquele trabalho e eu gostava muito, muito. E antes mesmo de engravidar, como eu já estava com essa ideia, me planejando, quando chegou o momento que eu engravidei e tudo, eu sempre pensava, nossa, eu vou ficar com ele, vou cuidar dele. Eu passei a licença maternidade pensando, né, aquela coisa, nossa, será, mas sempre na dúvida. E tudo encaminhou, eu tenho uma irmã que ela acabou nessa época, né, saindo do trabalho, então eu fiquei os 4 meses de licença maternidade e tirei um mês de férias. Então eu fiquei aí 5 meses, né, afastada, consegui conciliar aí as férias, né, com a licença maternidade. Fiquei 5 meses. Nesse período, minha irmã trabalhava há muitos anos em outro emprego e ela também já estava cansada, ia sair do emprego, então tudo encaminhou para ela que ela conseguisse ficar com ele para mim. A gente pagava, né, o salário para ela e ela ficou aí com ele para mim alguns meses. Ela conseguiu ficar com ele aí por 6 meses, quase 6 meses. Então ela ficou de 5 até, né, até ele quase completar 11 meses. E foi um período muito bom. Ele ama a minha irmã, ela sempre é muito dedicada, muito disposta, ama ele sem igual. Eu chego a dizer assim que talvez ela tenha cuidado melhor do que eu cuidaria, porque com muito, muito zelo, muito cuidado. E assim, não tenho nada que falar. Foi realmente uma bênção de Deus ter ela, né, nesse período para me ajudar. Foi o que me deu forças para continuar no meu trabalho. Só que bem nesse período, quando eu voltei, né, para o meu trabalho, que eu fiquei, já tinha esse período aí longo, de 14 anos, assim que eu voltei, eu tive a oportunidade, no mesmo mês, de mudança de emprego, né, para uma outra empresa. E eu coloquei nas mãos de Deus que se fosse, né, da vontade dele e tudo encaminhasse para dar certo, eu também já estava muito cansada, né, muitos anos na mesma empresa. Falei, se for para dar certo, eu vou tentar, e se tudo encaminhar é porque era para ser e, né, vai dar certo ela ficar com ele e eu vou seguir trabalhando. E tudo encaminhou e deu certo. Eu fiz essa mudança de emprego e foi muito bom. Foi uma das coisas assim que eu tava realmente precisando. Embora, igual eu falei, é o mesmo ramo, os mesmos, né, clientes associados. Era uma mudança. Eu fui com uma empresa incrível e que eu amei trabalhar. Apesar do pouco tempo que eu fiquei,
Eu fiquei, né, por quase 2 anos, faltando aí um mês para completar 2 anos, eu saí, mas a minha ideia inicial era, tipo, me aposentar lá, porque era uma empresa que eu amo de paixão e que me acolheu, me ensinou e me tratou tão bem desde o primeiro dia, que eu tenho, assim, muito orgulho. Eu não tenho nada que reclamar da minha antiga empresa também. Sempre me ajudaram muito, muitas coisas que eu conquistei, que eu tenho, foi graças a esse emprego. Eu só tenho que agradecer a Deus também. Foram empresas maravilhosas, que eu não tinha nada que reclamar, onde eu tinha um salário bom aqui para minha cidade, benefícios, né? Então, um plano de saúde, vale alimentação, então muitos benefícios. Eu não tenho que reclamar dessas empresas. Só que essa oportunidade, né, surgiu nesse momento e foi bom para mim dar um gás a mais, né? E eu mudei um pouco de área, então ajuda, né, a ter aquele ânimo a mais e foi muito bom. E a minha ideia, como eu disse, era ficar muito tempo. Só que nesse período, embora a gente pagasse o salário para minha irmã, a gente não conseguia assinar a carteira dela, porque ficava um valor a mais, né, assim, ficaria muito caro, um valor bem a mais. E aí a gente, né, decidiu que não ficava bom, então ficaria, né, um valor bem a mais, né, pra gente. No momento, a gente não teria essas condições, e ela queria, né, os benefícios de ter um emprego formal, né, carteira assinada. Então ela resolveu, né, procurar um outro trabalho que tinha essas condições e estava super certo. E a gente chegou a ver outras possibilidades com outras pessoas, né, outras babás, assim, outras pessoas, chegou a fazer entrevista, a ver, mas eu não sentia aquela confiança, aquela paz. Eu nem conhecia as pessoas direito, mas eu não senti que não queria, assim, não fui. Sabe quando o santo não bate? Mas assim, eu não tenho nem o que reclamar, porque eu nem conhecia mesmo. E algumas até por indicação, mas eu não senti que eu queria deixar com essas pessoas. Nós resolvemos, eu e meu esposo, né, a colocá-lo meio período na creche. Aqui tem uma creche, uma escolinha, na verdade todas as escolas aqui públicas são muito boas, não tinha escola particular, não tem escolinha particular, mas são muito boas, a gente não tinha nada que reclamar. E a gente resolveu colocá-lo meio período, né, então o período da tarde, ele já estava aí quase completando um aninho, a gente resolveu colocar ele no período da tarde e de manhã ele ficaria um pouco com meu marido, quando conseguisse. Meu marido, o trabalho dele é mais flexível, então ele consegue, né, tá aí adaptando os horários. Às vezes ele ficava com ele, às vezes eu tinha uma rede de apoio muito boa, minha mãe, minha sogra, meu irmão, né, eu tinha outro irmão também, quando a gente sempre precisa, ele sempre está disposto a ajudar. Então, assim, eu tinha essa rede de apoio. Mas eu sentia que mesmo, eu sei que eles fizeram o melhor para ele. Nossa, eu não tenho nada, nem um pingo de reclamar. O melhor, amor, carinho, cuidado não faltava para ele. Mas eu sentia que o que faltava para ele era ter uma rotina, era ter a presença ali da mãe, de tudo. E eu não estava totalmente satisfeita dele estar assim. Tava muito corrido, levava de um lugar para o outro, o horário de almoço era muito apertado, né? Eu tinha que dar comida para ele correndo, levá-lo, né, na escola. Às vezes ele não queria ficar, mas tinha que ficar assim mesmo. Muitas vezes eu deixei ele até dormindo assim, né? Sonolente, chegava lá, acordava, mas meio que dormindo, os horários dele. A maioria das crianças lá ficava o dia todo, então ele não tinha uns horários diferentes, né? Não conseguia ter aquela mesma rotina. Deixar o dia todo não era uma opção pra gente. Eu, né, não tem nada contra, eu sei que tem gente que não tem opção, né, que funciona super bem, mas a gente não queria isso pra ele. Eu acho que fica muito tempo longe e não era a nossa opção que a gente queria. Então, a gente fez esse teste aí e foi levando, apesar da correria, a gente foi, né, adaptando. Como eu disse, não tem nada que reclamar. As professoras, graças a Deus, muito boas, atenciosas, nunca tiveram que me ligar por ele passar mal, por ter acontecido alguma coisa. Graças a Deus, nada, deu super certo. Ele ficou por 1 ano e meio. Ficou aí esse restante, né, eu coloquei ele no meio do ano retrasado, e ele ficou esse ano passado, 2024 todo, entre aí essa, né, mexida aí. E eu vinha me planejando, pensando, né, nossa, pensando, o que é que Deus espera de mim? E dentro de mim, por mais que eu amo o meu trabalho,
por todos os benefícios que eu tinha, né, e assim, eu não tenho comparação, não tinha o que reclamar. Eu sentia que a vontade de Deus era outra para minha vida. Eu sentia que Deus queria que eu fizesse isso, que eu cuidasse dele, que eu cuidasse da minha casa. Ele me deu meu filho para eu cuidar. E eu estava colocando meio que o trabalho à frente. Eu sei que tem gente, como eu disse, que não tem opção, ou que tem opção e funciona super bem, né? E eu conheço muitas mães, excelentes mães, incríveis, que têm até mais de um filho, que trabalham assim, e que funciona super bem, deixa o filho na escolinha, deixa com outra pessoa e funciona. Isso não é o caso. Mas pra mim, eu não era o que eu queria, eu não tava sentindo que tava bom assim, né? Poderia levar assim, mas eu não queria, eu sentia que eu tava perdendo muito dele. Eu sinto que eu devia ter feito até antes, mas foi muito bom esse tempo que eu passei também. Foi muito bom, igual como eu disse, nessa empresa foi incrível, eu acho que eu precisava passar por isso. E eu tive uma gestora excelente, muito boa. E quando eu comentei com ela, né, essa minha última gestora agora, eu comentei com ela que eu tava querendo, eu sei que ela, embora não quisesse que eu saísse, né, e sempre me tratou muito bem, ela entendeu e tudo encaminhou da melhor forma, né. Muitas pessoas, assim, que eu acabei comentando antes, né, que eu tava pensando nisso, muitas pessoas não entenderam. Na verdade, 99% não entendeu a minha decisão. Porque senti assim, deve estar meio doida, né? Largar um emprego desse, um emprego tão bom, um dos melhores empregos da cidade, né, para ficar em casa. Então as pessoas viam como se eu como se eu tivesse me anulando, né? Você vai se sentir inútil. E, como eu disse, essa gerente, ela foi muito boa, uma gestora que, apesar de, né, gostar do meu trabalho, e eu também amo a empresa que eu trabalhava, o meu trabalho, as pessoas, tudo era excelente, assim, eu não tinha o que reclamar, né? Foi muito difícil por isso, essa decisão. Mas eu vi que o lado sem ser o financeiro, embora eu estivesse perdendo financeiramente, o lado que hoje pesava para mim era mais esse. E a pessoa que mais impactava, né, seria o meu marido. Então eu não tomei uma decisão também sozinha. E ele, assim, apesar de às vezes querer que eu continuasse trabalhando, né, por mim, como realização profissional, graças a Deus muita gente gosta do meu trabalho, às vezes sentia assim, né, que eu poderia conseguir conciliar, mas também entendeu o meu lado. Entendeu que, né, falou, não, também tem que ser do jeito que fica bom pra você, que você vai se sentir bem. É lógico que a gente vai, né, passar por um período aí que a gente vai ter uma redução, né, assim, de viver com menos, né, e se preparando. É lógico que uma renda a mais faz diferença, faz falta, né, mas a gente não vai focar na falta, se Deus quiser, né, vai dar tudo certo. Largar um emprego desse, um emprego tão bom, um dos melhores empregos da cidade, né, para ficar em casa. Então as pessoas viam como se eu como se eu tivesse me anulando, né? Você vai se sentir inútil. E como eu disse, essa gerente, ela foi muito boa, uma gestora que, apesar de, né, gostar do meu trabalho, e eu também amo a empresa que eu trabalhava, o meu trabalho, as pessoas, tudo era excelente, assim, eu não tinha o que reclamar, né? Foi muito difícil por isso, essa decisão. E assim, como é de se imaginar, né, uma decisão desse nível, eu ouvi muitas coisas. Eu ouvi desde que você está fazendo a escolha certa, né, família em primeiro lugar, vai cuidar dos seus, cuidar de você, desde que eu acho que você só pode estar doida, né? O ideal seria procurar um psiquiatra, fazer uma terapia, né, pensar primeiro. Então eu ouvi de tudo que vocês podem imaginar. As mais coisas absurdas, até assim, não, coisas absurdas mesmo. Tipo assim, você tá fazendo isso porque você não pode ter mais filho, como se tivesse, nossa, você vai parar a sua vida por causa dele, você vai deixar tudo, você vai parar, depois você não volta, você não vai ter um emprego desse depois de tudo. E eu tentei ter empatia e me colocar no lugar dessas pessoas que estavam falando. As opiniões delas importam para mim, né, dessas pessoas que eu comentei, só que também eu vi que cada uma dava a sua opinião de acordo com a história delas, com o que elas passaram, né? A minha mãe mesmo, uma excelente mãe, sempre teve que trabalhar para cuidar de nós,
E ela achava que né, claro que agora tá mudando de opinião, mas assim, achava que eu conseguiria conciliar, e eu consegui por um bom tempo. Então ela me deu opinião, como ela criou a gente, né, praticamente sozinha, ela viu tanto que é difícil, né, criar assim e tudo, e eu tentei me colocar no lugar de todos que me deram opinião. Aí eu conversei com eles, eu pedi desculpas para 4 pessoas que eu sinto que eu decepcionei. E teve gente que falou, nossa, que bobeira, pra que pedir desculpa? É a sua vida, faz o que você quer. Eu não pedi eles no sentido de, nossa, mas no sentido de que eu tava decepcionando. Não que eles falaram que eu decepcionasse, pelo contrário, eles me apoiaram, embora não concordassem, me apoiaram. Mas eu pedi desculpa de ter decepcionado, que eu senti que eu estava decepcionando, que foi a minha gestora, né, a minha gerente, de ter investido em mim, né, me escolhido, passei na entrevista, investido, né, gostar do meu trabalho, querer que eu continue e eu, né, pausar a minha vida ali e infelizmente não consegui corresponder às expectativas, mas eu sentia que eu não estava conseguindo cumprir todos os papéis, embora eles me dissessem, né, que eu estava indo, estava dentro, que eu poderia continuar assim, que estava indo bem o meu trabalho, né, eu sentia que não, que eu podia ir mais, mas esse outro lado pesava muito. Eu não acho justo também com a empresa investir tanto em mim e eu não poder dar aquilo que eles esperam. Então eu pedi desculpa, né, por não corresponder às expectativas, eu pedi desculpas à minha sogra, que eu sei que ela, né, queria tanto, assim, rezou tanto por mim, né, e torceu tanto para dar certo, e que ela via que eu queria muito, né, tentar esse novo emprego, e eu me surpreendi, ela me abraçou, ela disse que família vem em primeiro lugar, que entende, e eu sei que eu pedi desculpas nesse sentido disso, de que às vezes a pessoa reza, empenha pra gente conseguir algo e de repente você tá ali deixando esse algo, né, que a gente queria tanto. Então, mais nesse sentido, eu pedi desculpas à minha mãe, que eu sei que também, né, eu tô deixando uma carreira profissional, eu tô para ser dona de casa, meio que tô em contra o mundo, né, todo mundo hoje, as mulheres buscando seu lugar, seu lugar no mundo, ficando cada vez mais, né, trabalhando fora e eu me recolhendo para dentro de casa, tentando, né, viver de uma outra forma. E eu pedi desculpa por isso, por decepcioná-la, ela também entendeu, embora não concordasse, né, mas entendeu, falou, faça o que te faz feliz, e também pedi desculpas ao meu marido, que diretamente seria o mais, né, afetado ali, e ele também, como eu disse, embora não concordando, mas sempre me apoiou em tudo que eu me propus a fazer. Ele pode ter a opinião dele, mas ele sempre respeita a minha opinião e a gente decide juntos. Então, nada a gente decide, é só o que eu quero, o outro não. Para a família, o que é melhor para nós hoje. E um segurando a mão do outro. Então, ele me dá todo o suporte, inclusive aqui, ele me incentiva, né? Eu quero agora como eu vou ter mais tempo, me dedicar ao canal, e ele é um dos meus maiores incentivadores. Então isso me apoia muito, me dá muito ânimo. E assim, gente, eu vi alguns vídeos, né, nesse sentido, pensando assim, vendo a opinião de alguém que já passou por isso, o que a pessoa falava. E a gente encontra de tudo. E eu via muita gente que tinha motivos mesmo. Eu gasto muito tempo no trânsito, não compensa pagar alguém, e sempre tinha alguns motivos, né, que fizeram a pessoa decidir, e eu olhava pra mim, eu não via um motivo, assim, desses motivos, eu falava, nossa, eu tô a 10 minutos do meu trabalho, eu posso, né, eu tenho graças a Deus, a liberdade, se precisar me ausentar ali, né, sair se preciso for, eu sou reconhecida, sou valorizada no meu trabalho, poderia pagar alguém, né, para ficar com meu filho, a gente poderia ter alguém para nos ajudar em casa e tudo, mas eu coloquei tudo nas mãos de Deus, eu não tenho motivo assim como as pessoas têm, eu simplesmente desejo isso do fundo do meu coração, eu mesmo cuidar, eu quero acompanhar o meu filho, passar as fases com ele, estar presente ali todos os dias, fazer uma comida para eles, ter tempo de almoçar juntos, cuidar do meu lar.
e coloquei nas mãos de Deus, né? Que fosse o que fosse a vontade dele, eu sei que daria certo encaminhar. E assim foi, né? Venho me planejando, tirei alguns dias de férias para, né, pôr a cabeça no lugar e tive a certeza, por vários sinais que Deus me deu, vários. Se a gente fica em silêncio, Deus nos fala através da... Primeiro, para mim, o que confirmou a minha decisão foi a paz no meu coração, que mesmo sabendo que possa vir dificuldades, que o dinheiro faz falta, mas aquela paz de que nada vai nos faltar, que a gente vai conseguir o que precisa para viver bem, feliz, e o mais importante é eu estar dentro do meu lar, cuidando da minha família. Isso não tem preço. Eu ainda estou organizando a minha casa, eu deixei muita coisa acumulada, ainda não está exatamente, né, como eu quero, mas eu estou me organizando e eu estava até tentando organizar tudo primeiro para depois focar aqui no canal. Mas eu vi que eu não tenho também, se a gente tem coisas que levam tempo, né? Eu não preciso estar tudo pronto para começar. Eu começo e vou ajeitando as coisas. Eu tenho que ajustar nosso sono, de nós todos, meu marido, meu filho, ser realmente uma administradora do lar, ajustar nosso sono, alimentação, preciso tudo, organização, e tudo é um passo de cada vez, né? Eu tenho 11 dias que eu estou afastada, eu já vi mudanças, mas ainda são poucas, porque as coisas levam tempo. E é isso, gente, assim, eu no final do mês agora de janeiro, na verdade no início de janeiro, né, eu voltei de férias, eu comuniquei a minha gerente que essa é a minha decisão, que eu não ia mudar. Eu fiquei muito feliz com o empenho dela e de algumas pessoas, né, assim, em querer que eu ficasse e mesmo assim Deus confirmou que essa era a decisão certa e decidida eu fiquei o período ali de aviso e tudo encaminhou para que desse certo da melhor forma. Então, finalzinho do mês aí, dia 29 de janeiro, foi meu último dia de trabalho. Eu só tenho que agradecer a Deus por esse tempo de trabalho que Ele me concedeu nas melhores empresas, da melhor forma, onde eu pude, né, aprender tanto e hoje estar aqui vivendo uma nova fase. Então, é isso. Eu larguei com o coração na mão, sabendo que eu estou, né, deixando a minha carreira profissional por um bem maior, que não há dinheiro que pague. Para encerrar o vídeo, uma frase que muito conhecida de Santa Teresa de Ávila, que me dá paz, me dá calmaria de pensar que é realmente isso. É justo que muito custe o que muito vale. Então, não há como ter tudo, né? A gente não tem como ter. Se eu pudesse me dividir em mais, mas não tem. Então, eu tive que abrir mão para poder viver outras coisas no momento. Não sei por quanto tempo, não sei como será. Muita gente, né, me deram aí pouco prazo para estar me sentindo inútil, arrependida, né? E eu sei que emprego, gente, sempre vai ter. E como eu disse, eu não tô falando que para ninguém fazer o que eu fiz, cada um de acordo com a sua realidade, de acordo com o que funciona melhor para sua família. Essa é a minha realidade hoje e eu vou estar aqui, presente, se Deus quiser, tentando trazer o melhor para vocês e dividir minhas experiências com vocês. Fiquem com Deus, coloquem todas as decisões, desde a mais simples à mais difícil, nas mãos de Deus. Sentiu paz no coração, sentiu o que é isso. Se der medo, vamos com medo mesmo, mas vamos viver da melhor forma possível, fazendo a vontade de Deus e vivendo bem, porque a gente só tem o hoje. Só o hoje que a gente tem, né? Amanhã a Deus pertence e Deus cuida de todos os detalhes. Então, é isso. Fiquem com Deus e muito obrigada por estarem aqui.